Meu nome é André, vocês estão no Reflexo do Todo. Vocês vão ver nesse vídeo aqui 2 políticos e 1 religioso, todos 3 anti-gays, que posteriormente foi descoberto que eles eram o quê? Gays. Ó, meus seguidores de direita, que agora eu tenho até seguidores de direita, que me desculpem, mas parece que existe um pré-requisito para ser de direita, que esse requisito é ser hipócrita. Por que eu digo isso? Pelos casos que a gente vai expor aqui nesse vídeo, pelo caso recente, por exemplo, do Nando Moura, que condenou um artista aí, estava num programa fumando aquele cigarrinho de artista, ele é contra a liberdade alheia. A liberdade que o Nando Moura prega só vale para ele. O anão do Embu das Artes, nem a gente. Concordo com você, Ziza. E agora, com esses 3 casos aqui nesse vídeo, de ativistas anti-gay, que posteriormente descobriram que eles eram gays, a gente vai sentar para conversar sobre como essa hipocrisia da direita atinge as questões da sexualidade, principalmente da sexualidade alheia. E no final desse vídeo aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma gravação de um político muito famoso brasileiro de extrema direita assumindo que já praticou um tipo de sexo horrível. Esse tipo de sexo, sim, muito, totalmente condenável, não é? Ninguém concorde com isso. Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto, o que eles vão fazer, Ziza? Vem comigo. Toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion, um homofóbico, vai ali embaixo, aciona aquele sininho, tem vídeo aqui todo dia. Se é o vídeo, você vai ficar sabendo. Deixa seu like agora pro meu vídeo mais longe na plataforma do YouTube chegar até os bolsominions. Eles vêm aqui passar vergonha ao vivo a cores. Eu adoro, você adora. Nós adoramos. Nas redes sociais eu sou @reflexo do todo. Vai ali embaixo, vire membro do canal para que o canal continue existindo, produzindo conteúdo independente. Vamos pro vídeo. O ex-pastor Sérgio Viúla, casado, pai de 2 filhos, tinha uma família perfeita aos olhos da igreja. Sempre que eu penso em família perfeita aos olhos da igreja, eu lembro daquele famoso caso lá da Flor de Lis. Pastor Sérgio, ex-pastor agora, né? Mas quando ele era pastor, ele fundou um movimento Sexualidade Sadia, que visava captar gays para fazer com que eles deixassem de ser gays. Para atrair os homossexuais, eles panfletavam na parada LGBT, na porta de boate, inclusive em frente a igrejas evangélicas que admitiam lá no seu corpo de fiéis homossexuais assumidos. E além disso, o pastor ministrava palestras que, segundo ele, atingiam milhares de pessoas. Numa entrevista, o agora ex-pastor disse a seguinte frase, que a Ziza vai replicar aqui pra gente. Por favor, Ziza. Nós íamos jogando a semente de que havia uma cura para aquilo. Obrigado, Ziza. Essa cura, né, que ele fala, acontecia caso a pessoa deixasse essa semente que eles plantarem crescer dentro dela. Então eles pegavam essa pessoa e, nas palavras do próprio ex-pastor, eles faziam uma lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral passava pela leitura de um livro chamado Deixando o Homossexualismo. Inclusive a palavra homossexualismo já conota um preconceito, certo? É homossexualidade. Além da leitura desse livro, os adeptos da falaciosa cura gay eram obrigados a fazer orações intermináveis, a participar de cultos religiosos diversos, retiros espirituais, jejuns extenuantes e acompanhamento psicológico com psicólogos voltados exclusivamente para a doutrina religiosa. Se eu estou contando a história do ex-pastor Sérgio aqui, vocês já sabem qual é o final dela, né? Para chegar nesse final, onde ele se assumiu gay, uma das integrantes daquele movimento lá, Sexualidade Sadia, que ele fundou, questionou por que o movimento não dava certo. Se era da vontade de Deus curar os gays, por que o movimento deles não conseguia fazer isso? O que acontecia dentro do movimento que o pastor fundou para curar gays?
as pessoas começavam a se relacionar de maneira homossexual dentro do movimento. Agora tudo faz sentido. Então, pastor Sérgio, ex-pastor Sérgio, que veio de uma família tradicional, religiosa, aprendeu a vida inteira que ser gay era errado, aos 16 anos virou evangélico, fez teologia, virou pastor, foi em psiquiatras, terapeutas durante muito tempo para tentar se livrar daquilo que ele achava que era um problema na vida dele, que eram os desejos homossexuais, fez até hipnose. Ele, um momento, descobriu que não dava mais, não tinha como ele fugir disso, porque isso não era um problema. Então, ainda bem, então, graças a Deus, ex-pastor Sérgio Viola saiu do armário. O caso do pastor Sérgio Viola é lindo, hoje em dia ele é muito feliz com o namorado dele, se assumiu para a família dele, os filhos dele aceitaram ele muito bem, fico muito feliz com isso. O caso dele é muito bonito, mas não é igual aos dois casos dos políticos que a gente vai ver a seguir. Primeiro caso do político Wesley Goodman, político americano, daquele tipo conservador tradicional, anti-gay, foi flagrado fazendo sexo com outro homem dentro do seu gabinete. Como é que ele se descrevia nas redes sociais, Isa? Cristão, americano, conservador, republicano, famílias saudáveis, vibrantes, orientadas a valores e que prosperam são a fonte para um futuro grandioso. Enfim, a hipocrisia. É bicha. É bicha. Hipocrisia essa que nos leva ao próximo caso, do eurodeputado do partido de Viktor Orbán. É como se ele fosse, se fosse no Brasil, se fosse um deputado do partido do Jair Bolsonaro, correligionário ali da base do governo. Seria o caso desse político aí, que inclusive o Bolsonaro, é parça do extrema-direitista Viktor Orbán, presidente da Hungria. Esse deputado foi flagrado pela polícia com nada mais, nada menos que 25 homens nus numa orgia dentro de uma boate. Você não passa de um fanfarrão. A polícia deu esse atraque nessa orgia porque é uma festa proibida durante a quarentena, exatamente, furando a quarentena, furando os valores conservadores anti-gay que ele militava e, além disso, estava com drogas. Esse caso desse deputado aí da Hungria é o puro suco da hipocrisia da extrema-direita. E esses três casos, principalmente os dois casos desse político aí, fazem um fio de ligação com a extrema-direita brasileira. Por quê? Não tem nenhum problema você estar numa orgia gay com 25 homens. Nenhum problema. O problema é durante a quarentena, você furar a quarentena para fazer isso. Mas vamos colocar isso de lado para falar sobre isso. Tirando o fato de que drogas ilegais envolvem crime, esse tipo de coisa, existe essa questão aí, mas vamos colocar isso um pouco de lado. Imagina que uma droga, compara ela ao álcool. Por exemplo, as drogas ilícitas, o álcool mata mais do que todas as drogas ilícitas, né? A gente tem sempre que fazer esse comparativo. Existe algum problema dele estar numa orgia gay fazendo consumo de drogas? Tirando essas questões jurídicas, né? Não existe nenhum problema. Problema é a hipocrisia. E a hipocrisia é o fio de ligação que liga essas pessoas. Por quê? Vou falar agora do Bolsonaro. Conservador que está no terceiro casamento, todas as vezes trocou a esposa por uma esposa mais nova. Ao ser perguntado por uma repórter como que ele usava o auxílio moradia, já que ele tinha casa própria em Brasília, ele respondeu que usava o auxílio moradia para comer gente. E o senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Afirma que é cristão fervoroso, mas vai contra todos os princípios do cristianismo, quando fica pregando a morte de inimigos, né? Tá na Bíblia lá para você dar a outra face. E, assim como os três exemplos acima, a impressão que eu tenho sobre o Bolsonaro é que ele vive um conflito de sexualidade. É latente a tensão sexual que o Bolsonaro sente quando está na presença de outros homens. Se ele encontra com um oriental, ele quer comentar sobre o tamanho do pênis do cara. Quando ele está com outros homens, de maneira geral, está o tempo todo fazendo piadas homofóbicas
Inclusive, isso já foi alvo de reportagem, porque os próprios correligionários dele, os próprios apoiadores que vivem próximos a ele, ficam incomodados com essa postura do presidente. Então, existe alguma coisa, existe uma pulga atrás da orelha do Bolsonaro. Eu acredito que se ele fizesse uma terapia, como o pastor Sérgio fez, foi uma psiquiatra que ajudou o pastor Sérgio a virar a chave e se assumir o que ele é. Se o Bolsonaro fizesse uma terapia, eu acredito que ele conseguiria ser uma pessoa melhor, sair do armário e abandonar essas posições dele de extrema direita. Digo isso por quê? Porque a gente vê no passado do Bolsonaro atitudes sexuais muito, como é que eu vou classificar isso aqui? Anômalas, diferente da homossexualidade, que é uma atitude sexual normal. Então, por favor, segurem essa declaração aqui do Bolsonaro. Você já comeu um bichinho? Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Onde ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha, mas era comum, não tinha naquele tempo, tinha mulher como tem hoje em dia, que tinha mulher, mas a mulher não... Exatamente, sexo com galinhas. Bolsonaro já admitiu que fazia sexo com galinhas. Se você chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. Já se inscreveu no canal, né? Fez um bolsominion chorar. Vai ali embaixo, vire membro do canal para me ajudar a profissionalizar meu conteúdo e ajudar o canal a continuar existindo. Toda semana tem lives exclusivas para membros. Ali, ó, logo ali embaixo, vire membro. Toda vez que alguém vira membro, é isso aqui que acontece. Tá passando mal. Nas redes sociais eu sou @reflexo do todo, Twitter, Instagram, TikTok, me segue lá, fala comigo que eu respondo. Trilha sonora desse vídeo é um oferecimento Indecente Record. Eu participo de um podcast chamado Twitchcast. Muito obrigado por acompanhar meu vídeo até o final.